Liderança não é feita de cargos. Liderança, ela é feita... Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Manage Call. Eu sou Julielson Oliveira e hoje é o segundo vídeo que nós vamos falar sobre os princípios do sistema de gestão da qualidade. Fica comigo ao longo dessa jornada, porque serão 6 princípios do sistema de gestão da qualidade que ainda precisamos desvendar. O princípio do sistema de gestão da qualidade que nós abordaremos hoje, nós falamos um pouco no primeiro vídeo deste canal. E este segundo princípio, ele é imprescindível para o sucesso da organização. Eu estou falando do princípio liderança. E o que significa liderança, Julielson? Nós aprendemos no primeiro vídeo desse canal, que está aqui em cima, é só você clicar. De uma forma resumida, falar de liderança é falar de pessoas e é falar de influência. Portanto, liderança é uma habilidade de você influenciar as pessoas. E a habilidade nada mais é do que uma capacidade que você vai adquirindo ao longo do tempo. Não é algo nato de você. Você desenvolve através de estudos, através de participação em comunidades, de experiências no dia a dia e dos relacionamentos que você vai construindo ao longo do tempo. Então, o primeiro ponto fundamental nesse princípio que é a liderança é a clareza do que significa. Novamente, liderança ela é habilidade de influenciar as pessoas. Agora, por que é fundamental ou por que um sistema de gestão da qualidade ele coloca como princípio, um dos 7, a liderança? Porque nada sustenta uma organização, nada. Pode ter os melhores produtos, pode ter os melhores serviços, porém o ativo mais importante dentro de uma empresa se chama gente, pessoas. E quando a gente começa a pensar sobre essa base do sistema de gestão da qualidade, que é a liderança, o objetivo principal vem construir um conceito que nós chamamos de unidade de propósito. E o que significa unidade de propósito? Olha, nada mais encantador, nada mais importante quando o líder ele consegue trazer as pessoas para perto dele e mostrar que todos estão caminhando com um objetivo. E aí você constrói essa unidade de propósito, essa unidade no conceito de ser único, essa unidade no conceito de que todos estão no mesmo barco. E automaticamente, quando você consegue construir isso, você como líder, você tem a oportunidade de começar a direcionar o seu time, a sua equipe a uma meta específica, a um objetivo específico. Olha, se você não constrói primeiramente essa unidade de propósito, que é trazer as pessoas para perto de você, muito dificilmente você conseguirá direcionar o seu time, a sua equipe, as pessoas que estão junto a você a um objetivo determinado pela organização, num planejamento estratégico, por exemplo. Outra coisa fundamental, quando você vai construindo essa unidade de propósito e vai direcionando o seu time, é você criar condições para que as pessoas engajam. Olha só, olha quão é importante o conceito de liderança dentro de uma empresa. Ela é um balizador, ela é um pilar de um sistema de gestão e do sucesso sustentável de uma empresa. E dentro desse guarda-chuva, desse universo que é a liderança, você precisa, líder que está me ouvindo, você precisa criar mecanismos, criar estrutura para que as pessoas engajam nos projetos, engajem nos processos, tenham comumente aquilo que nós falamos do primeiro princípio do sistema de gestão da qualidade, que é o foco no cliente. Portanto, é fundamental desenvolver estratégias, desenvolver regras, conjuntos de habilidades para poder fazer com que o seu colaborador entenda claramente que é importante estar junto com você.
comprar a sua ideia. Isso é fundamental. Isso significa que você está criando condições para que essas pessoas se engajem. E não, meu amigo, não precisa de muita coisa. Não precisa de comprar uma passagem para o seu colaborador ir lá para a Disney. Não. Às vezes uma simples ação de atenção, um bom diálogo dentro da empresa, uma comunicação fluida, ela tem muito mais valor do que dinheiro, por exemplo. É imprescindível que você crie esses momentos que gerem valor para os seus colaboradores, a fim de que eles engajam bem dentro da organização e, com isso, atenda e cumpram aquele primeiro princípio que nós falamos, que é o foco no cliente. Bom, quando a gente começa a refletir um pouco mais a fundo sobre o sistema de gestão e traz como base esse pilar que é a liderança, quando você vai criar a unidade de propósito, proporcionar um direcionamento justo, estratégico, proporcionar uma ambientação adequada, você facilita com que todas as ações, todos os projetos, eles caminhem de forma estrategicamente alinhada com base na missão, visão e valor da empresa. Bem, já que a liderança ela é um dos 7 pilares, quais são os benefícios, Julielso, que eu tenho quando eu faço uma excelente implementação da liderança dentro da minha empresa? O primeiro grande benefício é o aumento da eficiência e da eficácia para atender os objetivos da empresa. Isso é simples, porque você, novamente, tem as pessoas engajadas, com a mente clara em atender às necessidades e superar as expectativas do cliente. Olha como é linear, olha como isso vai se somando ao longo dessa jornada. Outro grande benefício é a melhoria na coordenação dos processos. No dia a dia, você como gestor sabe muito bem que você precisa gerenciar todos os processos que eles se interrelacionam com áreas diferentes. É a área comercial comunicando com a área administrativa, com a operação, com a engenharia e manutenção, com a cadeia de suprimentos. E tudo isso, nessa mistura meio louca, precisa ter um bom gerenciamento. Quando você tem todos da organização tendo como princípio foco no cliente e você proporcionando uma liderança ativa, isso facilita a coordenação desses processos, porque a mente das pessoas estão ativa e clara sobre para onde precisam ir. Outro grande benefício é naturalmente melhorar a comunicação em todos os níveis e funções dentro da empresa. Não é somente você, gestor, com outros gestores, seus pares que precisam se comunicar bem. Vocês precisam se comunicar bem entre os mesmos níveis hierárquicos, com quem está superior e com quem está abaixo do ponto de vista hierárquico. Isso é fundamental. Quando nós melhoramos o fluxo de comunicação dentro da empresa, gente, isso é fundamental. Parece que é uma varinha mágica que bate ali e tudo, abro aspas dizendo, se resolve. Porque a causa raiz das causas raízes dos problemas dentro de uma organização chama-se falta ou falha no fluxo de comunicação. Recapitulando, se você tem o princípio foco no cliente muito ativo e uma liderança ativa, entendendo que você está trabalhando com gente precisa de informação. Então você coloca em prática o exercício da comunicação, o sucesso do seu sistema de gestão, ele é fantástico. E um outro ponto, naturalmente, que traz como um bom positivo para a empresa, é a capacidade da empresa e das pessoas se desenvolverem e trazerem resultados fenomenais para a empresa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer um negócio muito legal. Você, líder que está me ouvindo, é importantíssimo, com base nesse princípio, desenvolver o seu time. É certo que cada pessoa precisa ser autorresponsável em buscar conhecimento, em buscar informação, em estudar. Mas você, líder, também é importante demais levar em consideração um plano de desenvolvimento dos seus colaboradores.
Não perca a oportunidade em investir nos seus colaboradores. Faz parte de uma liderança ativa. Algumas ações importantes para então a gente começar um mão na massa aqui. Primeiro, comunica com seus colaboradores qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores que a empresa defende. Isso precisa estar claro na cabeça de todos. Segunda ação importante é comunica os processos. Comece a fazer provocações onde quem é da logística está conversando muito bem com quem é da engenharia. Quem é da engenharia está conversando muito bem com quem é da produção. Então, esse fluxo de comunicação é importante. Então, comunique bem os processos dentro da organização. Isso faz com que você tenha uma excelência durante a sua gestão. Outra coisa fundamental é crie, estruture modelos de comportamentos éticos dentro da empresa. Você deve, por obrigatoriedade, abominar aqueles tipos de comportamento que gera conflitos, gera situações ou um ambiente desfavorável para criar bons relacionamentos, aguçar a criatividade. Olha, se a sua equipe está com problemas comportamentais, muito provavelmente, isso está vindo de cima. Muito provavelmente, se a sua equipe está ativamente com os problemas comportamentais, é porque provavelmente o seu modelo ético de comportamento ele não está ativo. Chame as pessoas para conversar. Crie, modele esse ambiente mais ético, colaborativo, participativo. Isso fará com que você, líder, se desenvolva ainda mais. Outro ponto muito importante é estabelecer a cultura de confiança e de integridade. Comentei no primeiro vídeo, falando de liderança, de que integridade é uma coerência entre o que você fala e o que você age. Não adianta você simplesmente falar e falar mais um pouquinho, sendo que as suas ações elas demonstram totalmente contradição ao que você está falando. Não adianta exigir dos outros uma liderança ativa se você não é um líder exemplar. Então preocupa-se em olhar para dentro de si mesmo e começar a desenvolver a sua aptidão como líder. Lembre, é fundamental, é imprescindível que você exerça a integridade. Coerência entre o que você fala e o que você age. Bem, mais um grande benefício de ter fundamentado o princípio da liderança dentro da organização, que é simplesmente você também preocupar-se em prover os recursos necessários, seja para treinamentos, recursos de pessoal, recursos físicos como um computador, por exemplo, equipamentos de uma forma geral. Aliás, alguns serviços ou produtos não poderão ser entregues se não houver recursos. E isso precisa estar descrito lá na fase dos projetos da empresa na hora de ofertar para o seu cliente. Isso durante esse projeto de bom fluxo de comunicação, onde você está preocupado em prover para a sua equipe recursos necessários, é certo que você vai garantir que os processos e os entregáveis, eles sejam cada vez melhores. E naturalmente, você tem recursos, você preocupa em produzir os treinamentos para a sua empresa, para os seus colaboradores e etc. Você então pode começar a exigir de uma forma categórica, ativa e com autoridade, abro aspas, as prestações de conta. O que significa dizer isso? Olha, tem um projeto, uma ação para ser entregue em tal época, em tal data. Existem os recursos, está tudo claro com todas as pessoas. Portanto, você pode cobrar e deve cobrar para que o bom fluxo do gerenciamento ele aconteça. Não perca de jeito algum o controle das suas atividades. Lembre-se de uma coisa, quando se fala em gestão e fala em liderança, não significa ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Significa entender qual é o propósito, qual é o objetivo da empresa, da organização e fazer com que todos entendam e todos abracem a causa. Quando é preciso cobrar, precisa cobrar. Mas você precisa analisar se você está fornecendo todos os recursos necessários para a condução daquela atividade. Inspire, incentive a equipe.
porque isso fará com que o seu pilar, chamado liderança, esteja cada vez mais ativo. Liderança não é feita de cargos. Liderança, ela é feita de exemplos. É muito importante nós preocuparmos com isso. Como exemplar líder, você precisa obrigatoriamente preocupar-se com o que o seu colaborador, o seu funcionário está pensando sobre você, está agindo, está se comportando no dia a dia. Veja bem, observe que nós falamos do segundo princípio. O primeiro foi o foco no cliente, o segundo, liderança. Vocês estão observando que falar de qualidade não é burocracia, é o nosso dia a dia. Manage Call, o sucesso te chama. Você vai atender?